Bom dia, queridos, graça e paz em nome de Jesus. Todos sejam bem-vindos nesta manhã para o nosso estudo, para a nossa meditação da palavra do nosso Deus. E hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 41, do verso 1 ao verso 3, que tem como tema por que devemos acudir aos necessitados. Talvez em época nenhuma nós tivéssemos tantos necessitados como nós temos nesse momento atual, né? Esse momento de pandemia, esse momento de desemprego, esse momento de encolhimento, né, da economia, de dificuldades em todos os setores, né, econômicos da nossa sociedade, ela gerou um empobrecimento muito grande da nossa população, principalmente daqueles mais necessitados economicamente. Então, esses necessitados, eles se avolumaram, né, de uma forma extraordinária. E o texto do Salmo 41, de 1 a 3, ele é de uma relevância sem igual diante exatamente desse cenário, dessa realidade que nós estamos vivendo com tantos necessitados, com tantas pessoas precisando de acolhimento. Ele diz: bem-aventurado o que acolhe ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhes afofa a cama. Em primeiro lugar, ele diz: bem-aventurado é o que acode ao necessitado. Em primeiro lugar, ele está dizendo que acudir ao necessitado é uma alegria maior do que ser acudido. O bem-aventurado, esse feliz, esse verdadeiramente feliz, essa bem-aventurança da felicidade que transbordante, ela vem exatamente em estar estendendo a mão. A alegria é maior em acudir do que ser acudido, né? Ele está dizendo que a alegria, né, a satisfação está em estender a mão, em acudir aquele que está passando por necessidade, né? E em virtude do empobrecimento de milhões de pessoas, nós precisamos estar cultivando a generosidade, distribuindo parte do que temos com quem pouco ou nada tem, né? Pessoas que não têm absolutamente nada. Seria até mesmo um gesto de crueldade a gente estar retendo, né, com usura aquilo que devemos estar repartindo com misericórdia, né? Então, a felicidade de dar é maior do que a alegria de receber. A palavra do Senhor, ela nos diz que a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em perda pura, né? Aquele que estende a sua mão, ele está dizendo que à medida que ele estende a sua mão, Deus, ele estende a sua mão para ele, né? A quem dá liberalmente, sem constrangimento, mas de coração, diz que Deus, ele lhe acrescentará mais e mais. E o contrário também é verdadeiro. Ele diz que aquele que retém mais do que é justo, que não é misericordioso, aquele que retém, isso que ele retém, lhe será em perda pura, né? Será
em perda no momento na sua vida. É interessante e vale relembrar as palavras do missionário Jim Elliot, onde diz: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Em segundo lugar, ele nos mostra que acudir ao necessitado, ele traz bênçãos memoráveis àqueles que são generosos. Nós vamos ver isso da parte restante do verso 1, a parte B, até o verso 3. E ele fala de 5 bênçãos que são prometidas aqui aos generosos. A primeira que ele nos mostra, está na segunda parte do verso 1, que o Senhor o livra no dia do mal. Nós vivemos num mundo marcado pelo sofrimento, aqui ainda não é o céu, muito pelo contrário, aqui há guerras, há terremotos, aqui há uma rebelião declarada contra Deus, uma violência contra os homens, aqui há enfermidades, aqui há mortes, porém, ele diz que muitos desses males, como tempestades avassaladoras, que estavam muitas vezes endereçadas ali a nos atingir, elas são desviadas de nós pelo fato de sermos generosos com os aflitos, e solícitos com os necessitados. Ele diz que o Senhor, ele nos livra exatamente do dia mau, exatamente por sermos generosos, por sermos solícitos, por irmos de encontro na ajuda, no acolhimento daqueles que são necessitados. É a primeira bênção. A segunda que ele nos mostra é no verso 2, onde ele diz que o Senhor o protege e preserva-lhe a vida. Quando nós protegemos o necessitado para salvar a sua vida, e fazemos isso estendendo as mãos, fazendo isso socorrendo, acudindo ao necessitado e salvando a sua vida, Deus, ele vem ao nosso encontro para nos proteger e preservar a nossa vida. Diz que o Senhor, ele protege e preserva-lhe a vida. Ele salva, ele protege. O bem que nós fazemos aos outros, nós o recebemos, isso outra vez do Senhor. Nós vemos isso quando Paulo ele escreve à igreja de Éfeso. Ele diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Ele está dizendo, como diz o escritor de Provérbios, no capítulo 11, aonde a alma generosa, essa prosperará, e quem dá de beber ao necessitado, esse será descedentado, esse não sentirá sede. E ele está falando no sentido figurado, que aquele que é generoso, aquele que vai de encontro com aquele que está com sede, aquele que está passando por necessidade, esse jamais ele terá sede. O Senhor estará suprindo, preservando, protegendo a sua vida. Em terceiro lugar, a terceira bênção que ele nos diz, está no verso 2, ele diz: o Senhor o faz feliz na terra. O homem mais feliz não é aquele que retém com ganância, muito pelo contrário, mas é aquele que reparte com amor, é aquele que reparte com amor. As riquezas acumuladas muitas vezes com usura, com avareza, em dias de calamidades, na verdade elas são cobertas de ferrugem, elas são um combustível
né, para a destruição daqueles que a retêm. Deus, ele faz feliz na terra, aqui não o rico avarento, mas ele diz o compassivo que acode ao necessitado. São aqueles que abrem o coração e abrem o bolso para socorrer os necessitados. Esses são os felizes na terra. Em quarto lugar, a quarta bênção, aquele que vai de encontro, que acode ao necessitado, é que o Senhor o protege das línguas levianas dos inimigos. E é interessante que, na verdade aqui, o homem não se justifica dessas línguas enganosas, mas o Senhor é quem vai protegê-lo, né? E os inimigos, eles são muitos, né? Ele mostra que esses inimigos, eles carregam aqui uma espada entre os dentes para ferir, né? Uma espada pontiaguda para estar ali espetando, furando, estar ali ferindo, né? São línguas que cortam mais fundo do que uma faca afiada, né? Como diz a palavra do Senhor, a boca do perverso, ela destrói como fogo. São como serpentes venenosas que carregam a morte em suas presas. E quando o homem que foi alvo da misericórdia de Deus, ele acode o seu próximo, assistindo ele nas suas necessidades, Deus o protege das línguas levianas dos seus inimigos. Deus, ele intervém, né? Deus, ele protege. Deus, ele vem ao encontro e ele ali literalmente, como diz o salmista, ele vai destruir exatamente aqueles que se levantam e envergonham aqueles que com as suas línguas, né, afiadas, levianas, elas se levantam contra esse que é generoso, esse que é misericordioso, esse que assiste àquele que acode a quem tem, que está passando pela necessidade, né? Então, quão maravilhosos, quão doce são os frutos da generosidade, né? O ser generoso, né? Quão feliz é o homem que diminui, né? Que aplaca a dor do seu próximo, né? Deus o faz feliz e afasta deles os infelizes, né? Esses de língua leviana. E em quinto lugar, em último lugar, a quinta bênção, ele diz no verso 3 que o Senhor aqui, ele lhe dará, né? É uma promessa, o Senhor promete conforto e cura na enfermidade. Então o Senhor promete-lhe não apenas a assistência e conforto na doença, mas também a cura da enfermidade, né? A cama aqui não é um peso, a cama ela não se torna aqui de enfermidade uma prisão de dor, mas um paraíso de descanso. É esse o sentido. O Senhor lhe afofa, o Senhor ele traz alívio e refrigério, trazendo cura diante da sua enfermidade. O Senhor promete conforto e cura a esse que estende a mão, esse que vai de encontro, que acode aos necessitados, né? E nós precisamos estar perguntando, né? Será que nós temos, né, acudido aos necessitados? Né? Será que nós, como igreja, né, mas não somente como igreja, como comunidade, né, individualmente, né, a nossa parte? E aqui ele coloca na primeira pessoa, né, ele está colocando individualmente que bem-aventurado é aquele, né? Ele não diz nem tanto, né, como comunidade, como igreja, mas individualmente, né, como pessoa.
como cristão, como um seguidor, um discípulo do Senhor Jesus, como alguém que foi alvo dessa graça e dessa misericórdia, que foi acudido pelo Senhor na sua alma. Será que ele tem acudido aqueles que são necessitados, que estão à sua volta? Precisamos pensar e precisamos estar mudando, precisamos estar transformando, essa realidade, que possamos ser, esse bem-aventurado, esse homem, essa mulher que não apenas em determinados momentos ou em algumas circunstâncias, mas sermos generosos, sermos esse instrumento de acolhimento dos necessitados em todo o tempo. Vamos orar? Pai de infinita graça e misericórdia, nós te bendizemos. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos assistido, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem, ó Deus, nos fartado. E como diz, ó Deus, a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, é aquele que supre, ó Deus, em glória por Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. O Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem, ó Deus, nos abençoado, o Senhor tem sobejado, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Mas, ó Pai, nós queremos, ó Pai, estar colocando diante do Senhor, ó Deus, os necessitados, aqueles, ó Pai, ó Deus, que estão, ó Deus, em extrema, ó Deus, pobreza, necessidade, que falta, ó Deus, aquilo que é muitas vezes o essencial, o trivial, ó Deus, o alimento, ó Deus, nas suas vidas, ó Deus, nas suas famílias. E que o Senhor esteja nos fazendo, ó Pai, ó Deus, instrumentos, ó Deus, nas suas mãos para ir de encontro, ó Deus, a eles. Ó Deus, a estender, ó Deus, as nossas mãos, a abrir, ó Deus, os nossos bolsos, ó Pai, e estarmos, ó Deus, compartilhando, acolhendo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a tantos ao nosso derredor. Pai, em nome de Jesus, nos dê, ó Pai, e nos capacite, ó Deus, como esse, ó Deus, espírito, ó Deus, de generosidade, ó Deus, esse espírito, Senhor Deus, de amor, de graça, ó Deus, de misericórdia, ó Pai, sobre aqueles que necessitam, ó Deus. Para a honra e para a glória, Deus, do Teu nome, é que nós te pedimos e te louvamos por essa dádiva, por essa graça, ó Pai, de podermos sermos, ó Deus, instrumentos, ó Deus, nas Tuas mãos, para acudir, como diz o Senhor, que o Senhor não deixará de levar em consideração aquele que der, nem que seja um copo d'água a um desses pequeninos, em meu nome. Pai, para a glória e louvor do Teu nome, que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos, e tenha um restante de dia abençoado na presença do Senhor.